Olá, boa tarde. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo para a nossa meditação que está aqui em Atos, capítulo 5 e o versículo 29, e está escrito: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui fala da igreja primitiva, esse versículo, de quando a igreja estava ali crescendo por conta da pregação do evangelho, e Pedro, juntamente com os demais apóstolos, estavam ali falando de Jesus, e através do nome de Jesus eles faziam prodígios, faziam maravilhas, pessoas eram curadas. E ali alguns homens da seita dos saduceus, naquela época, ficaram observando os apóstolos, e juntamente com Pedro, e eles sentiram inveja. E por conta disso, eles foram ali e mandaram prender aqueles homens. Só que aqui está escrito nesse mesmo capítulo 5 que o anjo do Senhor entrou ali naquele cárcere e de uma forma milagrosa que ninguém soube nem entender e nem explicar, tirou Pedro e os demais apóstolos dali e ordenou que eles fossem para o templo para ali permanecer pregando a palavra da verdade. E quando eles ficaram sabendo que os apóstolos estavam ali no templo pregando e falando mais uma vez de Jesus, mandaram ir ali no cárcere onde eles estavam presos, e chegando lá não encontraram eles e viram realmente que eles haviam saído, que eram eles que estavam ali no templo pregando, e foram mais uma vez ao encontro de Pedro e dos apóstolos, e dessa vez eles foram ali e trouxeram eles para se apresentarem ali ao sumo sacerdote e começaram a coagir aqueles homens, né? Dizendo: nós não já dissemos a vocês que não eram para você pregar nesse nome, que não era para vocês falarem mais acerca disso? E nesse momento, Pedro ele responde usando esse versículo que eu acabei de ler, dizendo ali para eles que mais importava que se obedecesse a Deus de que aos homens, porque o anjo, quando libertou eles daquela maneira, através de um milagre, né, de uma maneira diferente, de uma maneira realmente maravilhosa, eles foram libertos. O anjo havia dito que eles deveriam ir e deveriam pregar, e agora aqueles homens, aqueles religiosos, chegaram ali e disseram que eles não poderiam pregar no nome de Jesus. Então Pedro, ele respondeu juntamente com os demais apóstolos que eles tinham a obrigação de obedecer acima de tudo, e em primeiro lugar a Deus, e a vontade de Deus era que eles pregassem e falassem acerca de Cristo. E nesses dias de hoje, cada um de nós, né, eu, você, todos nós que servimos a Deus, temos que ter esse cuidado de saber realmente o que é vontade de Deus e o que é a vontade do homem. E quando a vontade de Deus ela coincidir com a vontade do homem, porque às vezes obedecendo, né, a alguém, nós estaremos sim obedecendo a Deus, mas em outras ocasiões, para obedecer a Deus, nós precisaremos estar em confronto com o homem. E quando isso acontecer, eu e você, nós precisamos ter coragem para fazer a mesma coisa que Pedro ele fez. Quantas vezes nós somos tentados a fazer coisas que sabemos que verdadeiramente não agrada a Deus, e ali vem aquele momento ali, aquele impasse dentro de nós, né? Faço ou não faço? Eu preciso fazer isso, quem sabe no trabalho, quem sabe na escola, em algum ambiente, né, que você venha estar, que eu venha estar, que nós estejamos, e somos pegos em situação semelhante a essa. E aí eu vou fazer isso daqui que foi mandado a mim, mesmo sabendo que não vai agradar a Deus, ou eu vou fazer a vontade de Deus? Então que nós venhamos, assim como Pedro, ter coragem para dizer que mais importa eu e você obedecer a Deus, porque Deus ele é o Criador e nós temos que ter temor a Ele e não a criaturas. Deus é aquele que está acima de todos. Deus é aquele que está superior a tudo que existe, que é superior a tudo que existe. O meu e o seu compromisso, o nosso comprometimento tem que ser acima de tudo com Deus, com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, e depois com o homem. Se acontecer de eu e você, assim, se comprometendo com o homem, a gente não vier comprometer aquilo que nós já temos com o Senhor, né, assim, de alguma forma interferir no nosso relacionamento com Deus, tudo bem. Mas se for em uma situação como essa daqui, estavam ali
Pedro, estavam ali os apóstolos, e eles estavam se vendo obrigados a ter que deixar de falar de Jesus, porque aquelas pessoas não queriam, aqueles líderes religiosos não queriam, mas Deus queria que eles fizessem. Ei, o meu e o seu compromisso, acima de tudo, tem que ser com Deus. Às vezes, as pessoas se comprometem muito, mas muito com o homem, e eu e você temos que entender que o nosso compromisso ele tem que ser com o Senhor. Se isso daí significar também estar comprometido com o homem, então que a gente faça, mas se para se comprometer com Deus, a gente precisar às vezes confrontar o ser humano, assim como Pedro fez, que nós venhamos ter coragem e entender que mais importante para mim, para você, para cada um de nós é a gente obedecer a Deus, é eu e você fazer a vontade de Deus, é nós termos um coração submisso à vontade do Senhor, porque está escrito que a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente nesse dia, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta essa mensagem e compartilhe em nome de Jesus.